Oi, gente! Foram duas aprovações no plenário da Câmara esta semana e foram aprovações daquelas impactantes, sabe? Bom, eu vou começar falando da medida provisória que aumenta a margem de crédito consignado até o final do ano. Margem consignável é aquele valor que você pode usar do seu salário, aposentadoria ou benefício do INSS para pagar empréstimo descontado diretamente da fonte, sabe? Então, agora vai ter 5% a mais. Em vez de as parcelas poderem alcançar 30% da renda, agora fica em 35%. Mas isso é temporário, viu? Vai só até o final do ano. A possibilidade de usar 5% do salário para pagar fatura de cartão de crédito ou saque feito no cartão continua a mesma coisa. Não mudou. Bom, e quem é que tem acesso a essa nova margem? Além de aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, municipais, estaduais ou federais da ativa ou aposentados, militares de todo o país, da ativa ou da reserva, e trabalhadores com carteira assinada. Bom, e para que esse aumento da margem do consignado justamente agora? Olha, nestes tempos de pandemia, o desemprego chegou no maior nível. Muita gente perdeu renda e está complicado pagar as contas, né? Uma margem maior pode dar acesso a empréstimos com juros mais baixos, dando um alívio temporário no orçamento familiar. Mas atenção, 2 a cada 3 famílias brasileiras já estão endividadas. Cerca de 30 milhões de famílias super endividadas, ou seja, não dão conta de pagar tudo o que precisam. Então, especialistas em finanças dizem que é preciso muito cuidado, estudar bem para não comprometer um tanto da sua renda que vai te complicar depois, né? Olha o alerta do especialista em finanças Beto Veiga. O que está acontecendo é o seguinte, o seu salário está mais ou menos travado, se é que não sofreu redução, e aí, quando você tem um aumento da inflação, o seu poder de compra diminui, então você precisa de mais dinheiro para comprar aquelas mesmas coisas que você tinha que comprar. Só que você está perdendo dinheiro pagando uma prestação mais alta. É óbvio que eu estou falando disso se não for um momento de extrema necessidade. Se for, muito provavelmente você não vai ter o que fazer. Agora, outra questão importante é a dos aposentados, porque muitas vezes eles nem estão precisando desse dinheiro a mais, mas eles vão ser bombardeados por essas empresas que ganham comissão em vender essas operações de crédito. Elas ganham comissão com relação a isso. Para quê? Para esses aposentados tomarem mais recursos, inclusive as questões de abuso, em que familiares utilizam das aposentadorias dos idosos para pegar dinheiro para si. Então, é muito importante, antes de tomar qualquer decisão, faça bem as contas e avalie se você vai conseguir passar o seu tempo com o salário que restar de um aumento numa operação de crédito. Às vezes é um alívio rápido, mas as consequências são duradouras. Houve uma mobilização na internet para que o pagamento dos empréstimos consignados fossem suspensos por um tempo, por causa da crise. Os deputados discutiram muito isso, mas no final a avaliação é que, se por um lado pode desafogar temporariamente o orçamento das famílias, de outro isso pode quebrar pequenos negócios de oferecimento de crédito. Então, ficou um meio termo. O banco pode suspender o pagamento das parcelas por até 4 meses de quem já contratou ou quem ainda vai pegar empréstimo direto em folha, mas os juros continuam valendo, viu? Outro ponto importante incluído nessa medida provisória tem a ver com o auxílio-doença pago pelo INSS. Durante a pandemia, vários postos de atendimento ficaram fechados e muitos voltaram a funcionar com um número reduzido de pessoal. Com isso, os pedidos se acumularam e muita gente que precisa não conseguiu o benefício. Então, para tentar diminuir a fila, os deputados aprovaram que, mesmo sem o exame médico presencial, a pessoa
pode conseguir o auxílio-doença por até 3 meses. Para isso, vai precisar apresentar atestado médico e documentos complementares que comprovem a doença informada como causa da incapacidade temporária. Vai ser tudo avaliado pela internet. Passados os 90 dias, o segurado vai precisar apresentar nova documentação caso precise renovar o auxílio-doença. Essa regra especial também só vale até 31 de dezembro deste ano. Tudo isso dessa medida provisória está esperando agora a sanção presidencial para virar lei. Bom, vamos agora para a aprovação mais complicada. Levou 3 dias inteirinhos, até depois da meia-noite. É a que tem impactos de mais longo prazo. A PEC 186, que teve um monte de apelidos. PEC emergencial, PEC do ajuste fiscal, PEC do novo marco fiscal, enfim. Ela colocou de lados opostos visões sobre o uso do dinheiro público. De um lado, os que defendem a proposta, dizendo que os cofres públicos devem ser fechados sob o risco de quebrarem e daqui a um tempo não darem conta de pagar o essencial, como os salários e aposentadorias. De outro, os que discordavam do texto, alegando que congelar gastos públicos pode piorar os serviços oferecidos para a população e diminuir o dinheiro que circula na economia. Enfim, o que você precisa saber sobre o que foi aprovado? Primeiro, é uma PEC, ou seja, não é uma lei qualquer. Ela muda a nossa Constituição. Qual é o principal objetivo? Apertar os gastos dos governos. Evitar que as despesas saiam do controle. Como isso? Estabelecendo um limite de gastos que, a partir dele, uma série de coisas ficam proibidas. É como se fosse um botão de emergência que, ao ser apertado, fecha várias portas e, assim, as ações dos governos ficam limitadas e os gastos estabilizados. Essa é a ideia. Bom, vamos agora a alguns detalhes. O que acontece quando esse botão de emergência, esse gatilho, for acionado? O governo fica proibido de criar novos cargos, de aumentar salário dos servidores, de inventar nova despesa de pagamento obrigatório e por aí vai. Essa questão do salário dos servidores é muito sensível, porque não se trata só dos altos salários, né? Envolve todo tipo de servidor. Todo mundo que trabalha para a prefeitura, para o governo estadual ou para o governo federal. Desde merendeiras das escolas públicas, enfermeiros dos postos de saúde, bombeiros, professores, até os altos gestores. A reação foi tanta em relação ao congelamento dos salários que os deputados conseguiram tirar do texto a proibição de promoção ou progressão funcional. Ou seja, mesmo com gatilho acionado, o servidor pode passar de um nível para outro da carreira. Enfim, como é que vai funcionar na prática esse botão de emergência, esse gatilho? Para o nível federal, é obrigatório. O gatilho será acionado quando as despesas que não podem deixar de ser pagas, salários, aposentadorias, repasses a estados e municípios, quando essas despesas obrigatórias atingirem 95% do teto de gastos, ou seja, do máximo que se pode gastar. Para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, a ideia é basicamente a mesma, com uma pequena diferença. O botão emergencial será acionado quando estiverem gastando com despesas do dia a dia R$ 95,00 em cada 100 que arrecadam. E acionar o gatilho é opcional. Mas se não acionar, vai ficar proibido de pegar empréstimo ou garantia com a União para pegar dinheiro em outro lugar. Agora, a pergunta que não quer calar. Isso pode te afetar agora? Sim, se você for servidor de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, porque esses são os 3 únicos estados que já estão acima do limite de gastos. Então, já pode rolar congelamento. No governo federal, a estimativa é que o limite para o acionamento do botão de emergência seja em 2025. Então, por agora, nada muda. Eu não posso deixar de falar de outros pontos importantes dessa mudança na Constituição.
Primeiro é que abre a possibilidade de uma nova rodada de pagamento de auxílio emergencial, mas podendo gastar até 44 bilhões de reais fora do teto de gastos deste ano. Na primeira leva de auxílio emergencial, se gastava 50 bilhões de reais por mês para atender os mais de 60 milhões de brasileiros que receberam essa ajuda. Ou seja, isso quer dizer que menos gente vai receber agora e com valor menor. Esses detalhes de quando vai sair, em que valor e quem tem direito ainda vão ser divulgados pelo governo. Aqui também teve muita discordância entre os parlamentares, entre os que defendiam o limite máximo para pagamento do auxílio emergencial, dizendo que é preciso ter responsabilidade com o dinheiro público e não há como gastar mais, e porque isso afeta os cofres na hora desse momento de crise. E também os parlamentares que eram contra o limite, porque alegavam que mais gente precisa de ajuda e o valor deveria ser de pelo menos R$600 por pessoa. Últimas coisas que eu vou destacar dessa proposta. Primeiro, ela facilita a criação de um orçamento de guerra separado do orçamento normal sempre que houver uma calamidade, seja nacional, estadual ou municipal. Isso permite contratar serviços e fazer compras em regime especial sem licitação, por exemplo. E segundo, ela obriga que o governo federal apresente um plano para diminuir os incentivos fiscais, preservando alguns como os relacionados à informática e à Zona Franca de Manaus, por exemplo. Olha, esse é um texto mais amplo que isso, eu só falei de alguns pontos. Se você quiser mais detalhes, eu sugiro olhar no site oficial da Câmara. Lá tem tudo tintim por tintim. Todas as novidades dessa proposta estão prontas para entrar na Constituição. Só precisam de uma sessão formal do Congresso. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.